Amém, irmãos? Como de costume, vamos salmodiar Salmo 131. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram, mas me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada da sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ao nosso texto base, livro do Gênesis. Avançando na história de José, capítulo 41. Essa história tão bonita. Deixa eu puxar o meu esboço das aplicações aqui. Veja, é um capítulo longo, então isso vai exigir uma dinâmica de leitura diferente. Eu vou ter que explicar trechos maiores da escritura, tá? Então os irmãos não estranhem. Eu vou estar lendo parágrafo a parágrafo, tá bom? Gênesis 41, versículo 1 diz assim: E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Veja que interessante, irmãos. A narrativa no capítulo anterior terminou assim: o copeiro Mor e o padeiro Mor foram presos, tiveram um sonho, José interpreta os sonhos, diz que o copeiro vai ser restituído no seu trabalho e que o padeiro vai morrer depois de 3 dias. Aquilo se cumpre. E José faz um pedido ao copeiro, fala: lembra de mim, intercede por mim a Faraó. Só que o capítulo termina mostrando que o copeiro se esqueceu de José. Por que que isso acontece? Primeiro motivo, a natureza pecaminosa humana. O copeiro esqueceu porque ele quis. Segundo motivo, a providência de Deus. As coisas só acontecem no tempo de Deus. Não adianta espernear, não adianta fazer biquinho, não adianta brigar com Deus. As coisas só vão acontecer no tempo de Deus. José teve que esperar mais 2 anos para que o contexto da sua saída da prisão acontecesse. Isso foi dessa forma por um decreto de Deus. Amém? Aí a narrativa continua. Versículo 2. O que acontece? Faraó tem um sonho marcante, que nós vamos ver o desenrolar dele. Versículo 2. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista, e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. O que acontece? Veja, nós temos que entender o contexto do Egito. O Egito não tem chuva. Então o Egito dependia do rio Nilo. O que acontecia? Chovia lá na cabeceira do rio Nilo, e aquela água vinha e alagava o fim do delta do Nilo. Entendeu? E aquilo irrigava as terras e tornava as terras do Egito férteis. Nesse inteirinho era coisa muito comum o gado, numa região extremamente quente, próxima ao Equador, o gado entrar no rio, se banhar e sair. Qual foi o sonho de Faraó? Essas vacas bonitas, viçosas. E o que a Bíblia chama de vacas feias, eu estava aprendendo com o reverendo Mauro Meister, a palavra feias ali, na verdade, no original é vacas más. Interessante esse trocadilho. Isso está no original, vacas más.
mostrando o quê? Que elas apontavam para um tempo mau. E aí o que acontece? Elas saem do rio e ficam paradas a princípio ali à beira. Só que a narrativa vai continuar. Versículo 5. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Veja que interessante, a Bíblia fala que depois apareceram espigas gordas e espigas magras, provenientes de um vento oriental. O que é esse vento oriental? Ao oriente do Egito está o deserto da Arábia. Sabe aquele que você só vê areia? Não tem uma moita. Veja, um vento vindo daquela região é um vento seco, que traz seca. Então, quando a Bíblia fala de vento oriental, está falando desse vento. É esse vento aqui que está sendo identificado no sonho. Faraó acordou perturbado. Nós temos que entender que essa cultura é uma cultura pagã, na qual a interpretação de sonhos é extremamente importante. Segundo ponto, Faraó era visto como uma divindade. Era obrigação dele fazer a ligação entre os deuses e o povo. Aí o camarada vai, tem um sonho que ninguém entendeu, e aí ele pede para os intérpretes, que eram até pagos para isso, interpretar, e ninguém interpreta, pronto, está gerada uma crise. Aquilo bagunçou a corte de Faraó. Aí a narrativa continua, versículo 9. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes os nossos sonhos, e ele interpretou-nos os nossos sonhos, e cada um ele interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Olha que interessante. De maneira conveniente, então a gente tem que entender a posição do copeiro. Para que ele vai lembrar o Faraó que num determinado momento ele ofendeu a Faraó e o Faraó botou ele na cadeia? Nós temos que entender a cabeça do camarada. Você pergunta, mas por que ele não tocou mais no assunto nem falou de José? Provavelmente a Bíblia não diz, é uma opinião minha. Ele meio ficou com medo de tocar no assunto, falou, pô, vou falar das ofensas. Tanto é que quando ele se dirige a Faraó, ele humildemente se dirige, ó, lembro das minhas ofensas, ó, o senhor é bom, hein? O senhor, ó, é joia. Aliás, olha, uma das melhores fases que eu passei na minha vida foi naquela cadeia, foi super legal. Não é maluco nem nada, Faraó tem a chave da cadeia na mão, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então ele se dirige de uma forma, você vê, extremamente amigável. Era minhas ofensas, eu lembro que lá na cadeia tinha um servo do carcereiro. E nós tivemos um sonho, eu e o padeiro. E não é que o camarada interpretou o sonho e aconteceu conforme ele falou. O que o copeiro-mor está tentando fazer? Está tentando agradar a Faraó. Veja, o funcionário que dá boas sugestões é bem visto. Qual é o seu papel como funcionário? Dá boas sugestões.
Não existe nenhuma. Você quer ter algum benefício das suas boas sugestões? Sim. Você quer ganhar um salário melhor porque você é um melhor funcionário? Sim. É lícito? É lícito. Muito importante fazer isso. Você, como cristão, tendo o Espírito Santo habitando em você, você tem que ser a pessoa das sugestões boas. Porque o Criador do universo mora em você. E de alguma maneira isso aí tem que trazer um benefício na sua vida pessoal e na sua profissão. Se você for uma pessoa focada, uma pessoa que serve como para o Senhor, pode ter certeza, vão chover boas ideias. E você vai ser um funcionário de destaque. E não tem nada de errado no que esse copeiro fez. E o que ele fez surtiu resultado. Quer ver? Versículo 14. Então mandou o faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere. E barbeou-se e mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. Veja que interessante. Aqui mostra a prontidão de José. Olha que interessante. Da onde José tirou essa roupa para se apresentar a Faraó? Ela tinha que estar guardada. Por que um prisioneiro tem uma roupa boa guardada? Porque ele tem a expectativa de que um dia aquela situação vai mudar. Qual que é o papel de alguém que tem fé? Que é uma fé ativa. Deus vai mudar minha situação, é agir conforme aquela minha fé. Bom, se eu vou sair da cadeia, o dia que eu for chamado, eu tenho que ter uma roupa para sair daqui. Eu tenho que sair bem. Aí ele vai, se barbeia, se apresenta decentemente, que não poderia apresentar de outra maneira. Nós estamos no Egito, entendeu? O hábito era diferente. E José, num salto, se prepara e comparece diante de Faraó. Muito interessante esse comportamento de José. José era o tipo do camarada proativo. Ele enxergava situações antes de acontecer. Ele não precisou sair, pedir para o chefe, rapaz, me arruma uma roupa, que o Faraó me chamou. Arruma uma lâmina de barbear que eu preciso fazer. Não, ele tinha. Era um camarada prevenido. Prevenido. Coisa que muitas vezes nós não somos. Entendeu? E ele estava de prontidão. E aí o que acontece? Versículo 15. E Faraó disse a José, eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó dizendo, isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Olha que interessante. José glorifica a Deus. José evidencia a Deus. Todo verdadeiro homem de Deus vai diminuir e Deus vai ser evidenciado. Duvide de pessoas que se dizem de Deus e querem aparecer mais que o próprio Deus. Isso é arrogância, orgulho e é maligno. E isso se torna um laço do diabo. Então, quando alguém pedir para orar, você chega e fala, a pessoa é testada pelos elogios que recebe. Chegar para você e falar, não, ora por mim, que eu sei que você ora, acontece. Fala, olha, não. Eu oro e, se Deus quiser, Ele faz. O poder vem dele. E aí vai lá e ora. Sempre glorifique a Deus. Que Ele cresça e eu diminua. É o que José faz aqui. Você vai vendo traços de um homem de Deus. E aí a narrativa continua. Versículo 17. Então disse Faraó a José, eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas, de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, fracas, muito feias, à vista, e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto à fealdade, em toda a terra do Egito.
E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Olha que interessante, a narrativa de Faraó adiciona um fato à primeira narrativa. Na primeira narrativa fala que as vacas saíram do rio. Quando o Faraó vai contar o sonho, ele fala o seguinte: saíram as gordas, estavam pastando. Vieram umas vacas feias ou más, como eu nunca vi, e comem as vacas gordas. Só que assim que elas comem as vacas gordas, elas continuam com a mesma aparência feia. E aí eu acordei, provavelmente suando. Não é um sonho agradável. Quando ele fala aqui vacas más, eram vacas muito feias. Entendeu? Não deve ter sido um sonho agradável. Mas a narrativa continua. Versículo 22. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Veja, esses magos aqui é o seguinte, você entenda, eram sábios e feiticeiros. Esses magos do Egito não eram fracos. Na narrativa do Êxodo, Moisés e Arão jogam a vara no chão e a vara se transforma numa cobra. Os magos do Egito reproduzem esse milagre. E a vara deles também vira cobra. Feitiçaria pesada. Mudaram a matéria. Só que aí as cobras de Arão e Moisés comem as outras. Essa é a diferença. Então nós estamos falando de gente aqui, alquimistas, gente envolvida com feitiços, gente envolvida com as ciências do Egito. Veja, é muito difícil explicar como uma pedra daquelas pirâmides chegava até as pirâmides. Provavelmente tem envolvimento de seres espirituais, demônios. Existem pirâmides que existem janelas dentro delas, que no dia exato aparece, por exemplo, a constelação do Órion, as 3 Marias. Certinho, naquele dia. Aí você perguntava para eles, como é que vocês conseguiram construir isso? Eles falavam, os deuses nos ensinaram. Provavelmente informação demoníaca. É lógico, isso faz parte da teologia especulativa. Mas é bem razoável o que eu estou falando. Nós estamos lidando com gente barra pesada. Sábios. Não era gente tola. E eles não conseguiram explicar. Entendeu? Por quê? Porque foi um dom dado por Deus. Mas olha o que acontece. Versículo 25. Então disse José a Faraó, o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. Olha a diferença. José, a primeira coisa, fala, gente, a turma devia estar interpretando 2 sonhos. Mas é um só. E o que Deus vai fazer está avisando a Faraó. Dentro da sua graça. Isso é graça. Faraó não servia a Deus. E Deus mostra para Faraó. Entendeu? Mas ele continua narrando. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Essa é a palavra que tenho dito a Faraó. E que Deus há de fazer, mostrou a Faraó.
E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque essa coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Vamos fazer uma pausa aqui. Veja, José dá uma interpretação simples, ele fala o seguinte, olha, vão vir 7 anos de fartura, de abundância, seguidos de 7 anos de fome. Agora, olha que interessante, se você perguntar para qualquer pessoa, até quem não conhece a Bíblia, você chegar para ele e falar, nossa, eu estou na época da vaca gorda, ele vai te entender? Vai. Se você chegar para ele e falar, estou na época da vaca magra, ele também vai entender. Por quê? Porque hoje, por causa da Bíblia, nós sabemos o significado desse sonho. Mas na época de José, tenta imaginar o que era 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas boas, 7 espigas ruins. Somente Deus para dar o significado de um sonho. Hoje eu conheço a história. Ela é conhecida, ela é notória. Até em desenho animado para criança tem. Eu naquela época não tinha. E José interpreta fielmente e fala o seguinte, olha, Deus repetiu 2 vezes porque está decretado, vai fazer. E aí olha que interessante, José foi chamado para interpretar o sonho, correto? Foi pago para isso, entre aspas, não sabemos se ele foi pago. Mas olha como José era proativo. Olha a continuação da narrativa. Deixa eu dar um gole de água. Abner, faz um favor, me pega um pouco de água ali. A narrativa continua. Versículo 33. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra. E tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida desses bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E essa palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Veja que interessante, José cria a caderneta de poupança do Egito. Gente, isso daqui é conhecido como o princípio de José. Se os crentes aplicassem esse princípio, eles não passariam dificuldade. Eu lembro, eu vejo na minha vida tempos marcados. Vou dar um breve testemunho. Não é confortável falar de nós mesmos, mas às vezes é necessário por causa da falta de exemplo. Mas eu lembro que entre 2000 e 2014, a coisa fluiu economicamente na minha vida. E eu consegui pagar todas as minhas dívidas, consegui melhorar uma série de coisas, avancei, tal. Até que um dia, antes de 2014, eu senti claramente uma direção no meu espírito, no meu pensamento. Olha, vão vir tempos de vaca magra. Aí eu lembro, eu tenho isso gravado na igreja, que eu no final de um culto chamei os irmãos e falei, ó irmãos, o negócio é o seguinte, tempos difíceis estão vindo, cuidem bem do emprego, não façam dívidas, não inventem nada, se previnam para os tempos que estão vindo. Quem me ouviu se deu bem. Para vocês terem uma ideia, hoje eu vendo 30% do que eu vendia. 30%. Há uns 5, 6 anos. E vivo bem igual. Só que encheu de buraco no cinto, né?
Entendeu? Lá, eu não sei se na Venezuela tem esse ditado, apertar o cinto. Entendeu? É. Entende? Enchi de buraco, mas a estratégia deu certo. O aviso serviu. Entendeu? Mas o que eu percebo? Como eu conheci o princípio de José, nos anos de vaca gorda, eu paguei dívidas, eu trabalhei na minha estrutura, consegui comprar um carro melhor que ajudava no trabalho, consegui pegar o computador. Para você ter uma ideia, a impressora que eu uso, foi nessa época que eu comprei. Comprei duas. Básica, Uno Mille, mas me servem até hoje. Mas foi aquele aviso lá atrás. Entendeu? Como eu tenho avisado agora, irmãos, biblicamente, quando nós analisamos o tempo que estamos vivendo, a informação que nós temos segura é o seguinte: guerras, fomes, rumores de guerras, pestes. Para o bom entendedor, meia palavra basta. É hora de colocar as barbas de molho e ficar atento, ser sábio, ser seguro com o dinheiro. Entendeu? Para que você não se veja em maus lençóis. Então José aqui criou a caderneta de poupança. Aprenda, irmão. O dia que a sua vida melhorar, não saia usando dinheiro de maneira torta e à direita. Guarda um pouquinho. Tem gente que assim que a vida melhora, já fica doido, quer comer em restaurante, quer pedir pizza, quer fazer coisas que não fazia. Não vai prosperar nunca. Quer fazer churrasco. Gente, churrasco é caro. Hoje em dia, qualquer carne boazinha, outro dia eu vi picanha em promoção, R$40 um quilo. Some. Jogar na minha mão, eu como em 3 dentadas. Quem não gosta de churrasco? Bom sujeito não é, ruim da cabeça, isso é um samba. Entendeu? Sabe, churrasco é ótimo. Entendeu? Agora existe um momento em que você pode fazer uma comidinha melhor, que você pode fazer uma coisinha melhor, com sabedoria, com discernimento, sem ferir seu orçamento. É o que José está falando aqui. Gente, a safra era tão abundante que a produção de 20% de um ano serviu para sustentar o ano inteiro lá na frente. Imagina o quanto produziu. Imagina o seu chefe chegar para você e falar: ó, eu vou multiplicar o seu salário por 5. É a mesma coisa você pegar uma parte dessa para viver no mês que não vai ter o salário. É o que está acontecendo aqui. Agora, o que é ensinado para os crentes? Não, usufrua da bênção. Dê grandes ofertas. Dê grandes dízimos. Veja, eu conheço crente que deu oferta de 1 milhão. A igreja está plantada hoje porque o cara deu, mas foi Deus que orientou. Eu vi no meu primeiro ano de convertido, a querida irmã Cecília, ela nem sabe que eu existo, nem que eu sou pastor. Mas eu fiz escola bíblica com ela quando eu cheguei na igreja. E eu lembro daquela irmã correndo atrás do pastor, o ano era 2000. Pastor, eu preciso falar com você. Irmã, tem que ser agora? Tem que ser agora. Aí depois o pastor contou, ela entrou na sala, puxou o talão de cheque, preencheu o cheque, R$80 mil. No ano 2000. Esse terreno aqui valia 12 mil. E ela puxou e falou: pastor, que Deus dê sabedoria para você usar, isso é o dízimo de uma vida. Aí o que acontece? O pastor estava orando por um sinal financeiro para a compra da chácara da igreja. Numa região boa de São Paulo, 240 mil. E uma das confirmações que o pastor pediu era um sinal financeiro da entrada do negócio. Aquela irmã, sem saber, estava sendo um instrumento da mão de Deus e serviu. Agora, eu pegar a bênção, quer contribuir, a bênção quer ofertar. Se o irmão escolher que quer fazer uma oferta no valor do seu dízimo, também é bênção.
Mas entenda a frase que eu falei, fazer uma oferta no valor do seu dízimo. Não como regra, não como moeda de troca. Deus não é banco. Eu faço porque eu quero abençoar. Eu faço porque Deus colocou no meu coração. Eu faço porque aquilo é um encargo. Eu fico feliz, eu fico alegre. Entendeu? Tudo bem agora. Quando a vida melhora, eu ficar fazendo um monte de desafio financeiro. Veja, eu entendo que quem é mais abastado na igreja tem uma responsabilidade maior. Porque a Bíblia fala em proporcionalidade. E eu entendo que tem muita gente na igreja que é avarento. E não oferta nem a pau. Mesmo quando pode. Está errado. Ofertar é bênção. Mas para mim ofertar é importante eu construir uma situação financeira segura. Não que eu vou esperar prosperar, mas veja, entrou mais, eu guardo. Segundo mês eu guardo, opa, a coisa está melhorando. Opa, vou ofertar aqui. Proporcional. Aí melhora de novo, ó, isso aqui. Aí melhora aquilo com sabedoria, com discernimento. Entendeu? Então é muito importante eu conhecer o princípio de José. Se você receber um aumento, meu conselho, não mude seu orçamento. Continue vivendo na vida antiga e guarde o aumento. Rapidamente você vai construir uma poupança. E vai se tornar mais forte financeiramente. O que pode transformar você num grande abençoador da obra de Deus. Entendeu? Mas tenha sabedoria. Deus só abençoa quem é sábio. Deus só abençoa quem é diligente. Deus só abençoa, gente, oferta e contribuição é para ser feito debaixo de oração. Quanto maior a oferta, maior a necessidade de oração. Se um dia Deus falar para você, dá 100 mil reais para a igreja, meu irmão, ore e jejue juntamente com a sua mulher por pelo menos um mês, buscando confirmação nessa direção. Porque você pode estar ouvindo o capeta e achando que está abençoando. Entendeu? Só que se Deus confirmar, dê com gosto, dê com alegria. Entendeu? Conheço a igreja batista lá em Minas Gerais que o cara gastou 1 milhão no terreno. Há 5, 6 anos atrás. Hoje tem uma igreja plantada. Sabe o que é 1 milhão? E o irmão está feliz da vida. Entendeu? Mas é coisa séria, dinheiro é coisa séria. Deus não aceita desaforo com dinheiro. E Deus nos abençoa para abençoar a obra. Mas, para mim me tornar um grande abençoador, é importante uma situação segura. Para ter uma situação segura, é importante o princípio de José. Uma coisa leva a outra. Entenderam? Essa teologia é a teologia bíblica da administração financeira. Entendeu? Você deve dinheiro, pague primeiro as suas dívidas. Não venda dízimo na igreja. O que o pessoal ensina por aí? Não. Dá o dízimo que Deus vai abrir para você pagar as contas. Mas aí quem está dizimando é o credor. O cara está dizimando com o meu dinheiro. Concorda? Se o cara deve para mim, pega meu dinheiro e dá na igreja, quem ofertou fui eu. A pergunta é, eu mandei ofertar o meu dinheiro? Isso é um ensino diferente do que fazem por aí. Mas concorda que, claro, agora veja, quando eu estava pagando minhas dívidas, eu orei a Deus, falei, Senhor, posso dar uma oferta assim? Deus confirmou, pode. Aí eu dava uma ofertinha de acordo com o que eu podia, mas fui pagando minhas dívidas. Entendeu? Mas eu queria ofertar. Eu não queria passar em branco. Entendeu? Mas não fiz credor meu dizimar no meu lugar. Tudo dentro do princípio, as dívidas tudo renegociada, todas as parcelinhas sendo paga, tudo em ordem. A minha linda televisão verde, lembra, João? Minha TV era verde.
Minha TV colorida é a amazônica, toda esverdeada a tela. É, um primor. Mas eu estava feliz da vida, porque eu estava pagando minhas dívidas e podia ofertar na igreja. Entendeu? Sabedoria. Se aprende isso com José. Coloca uma frase na sua cabeça. Deus não aceita desaforo com dinheiro. Entendeu? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Percebe? Seria muito fácil eu chegar aqui para você falar o negócio seguinte, irmão. Dá 10% de tudo que você ganha que Deus vai te abençoar. A pergunta é, seria bíblico? Eu creio que não, e já demonstrei para os irmãos. Não existe isso na Escritura. Entendeu? Mas assim, fica aqui o alerta, cuidado com a avareza. Não retém os recursos que Deus coloca na sua mão. Esteja aberto a ofertar. É bênção. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 18. Isso. 38, aliás, perdão. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre toda a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu ser maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José de Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Gente, Zafenate Paneia em egípcio é tesouro do descanso glorioso. Aí você fala: nossa, o irmão Maurício sabe egípcio. Não é o que você pensa? Não, a nossa Bíblia RCM tem do lado ali. Olha do ladinho, versículo 45 está lá. Zafenate Paneia em egípcio é tesouro do descanso glorioso. Entenderam? O irmão Maurício sabe ler. E aprendeu com os irmãos capacitados que sabem egípcio. Esse é o nosso papel, estudar. Veja, o que Faraó faz? Faraó reconhece a sabedoria em José, e como aconteceu em todo o tempo na terra do Egito, a quem José servia, ele é colocado como líder. Isso foi na casa de Potifar, isso foi na cadeia, e isso foi para Faraó. E veja que interessante, a José é dada uma esposa, uma filha do sacerdote do Deus On, um sacerdote pagão, entendeu? Mas está lá, casada com o patriarca. Isso aponta para no futuro a salvação dos gentios, dos povos não judeus, que sou eu e você. Entendeu? Isso são sinais da graça de Deus, do que Deus vai fazer no futuro. Entendeu? 2 tribos de Israel vão vir desse casamento: Efraim e Manassés. 2 tribos importantes. Uma delas tão grande que herdou terra do lado esquerdo do Jordão e herdou terra do lado direito do Jordão, a tribo de Manassés. De tão poderosa e grande. A mãe deles era filha do sacerdote pagão. Vai compreender os altos caminhos de Deus. Mas Deus pega José, veja, quem trouxe a fome, quem trouxe aquela catástrofe, quem trouxe tudo aquilo foi Deus. Por que esperou 2 anos? Porque não é no tempo de José, é no tempo de Deus.
Quem está no controle é Deus. E ele naquele determinado momento fez aquilo. E exaltou José. Mas a narrativa continua, versículo 46. E José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos, que houve na terra do Egito, e guardou o mandamento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento no campo, que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. O que José faz? José começa a trabalhar numa logística, numa organização. Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe. Você está preparado para receber a bênção? É a mesma coisa que você dá uma Ferrari na mão de um jovem. Ele vai acelerar, vai bater no primeiro poste e vai morrer. Dá um motão daquelas 1.500 cilindradas, vai morrer na primeira curva. Se você fosse Deus, você dava algo para um filho seu que destruía a vida dele? Estão entendendo o que eu estou querendo transmitir? José, de maneira prática, trabalhou na logística. Vou traduzir isso para a nova linguagem venezuelana no Brasil. Acabei de mudar para Curitiba. Curitiba faz frio. Venezuela não sabe o que é frio. O que eu vou comprar? Roupa de lã. Nossa, como você é espiritual. É verdade, sou espiritual. A turma fica dormindo. Os crentes parecem que são bobos. Tem gente que porque virou crente parece que ficou bobo. Imprudente, logística. Entendeu? Eu lembro quando eu troquei de carro a primeira vez, um irmão veio conversar comigo. Eu não tinha dinheiro para comprar de carro. Ele falou, o negócio é o seguinte, eu preciso desfazer desse carro aqui. Lembra o Ninho Azul? Coisa mais linda o carro. Você olhava assim, eu estava pior que Tomé, eu olhava para o carro assim e não estava acreditando. Lógico, um simples Ninho. Mas um irmão me procurou e falou, o negócio é o seguinte, eu preciso vender esse carro, eu quero vender para você. Quanto que você tem de entrada? Eu falei, tenho tanto. Ele falou, você consegue pagar tanto por mês? Quanto por mês? Eu falei, tanto. Ele falou, fechado, o carro é seu. Eu falei, não sei o que. Ele falou, não, deixa eu te falar. Inclusive ele era meu líder na igreja. Veja, está na hora, veja, eu sei tudo que você passou, mas está na hora de você trocar de carro. Com esse carro que você está aí, você não vai ir mais longe. O negócio está aí, faça que vai dar certo, a gente vai se ajudar. Negócio de pai para filho. Inclusive, esse negócio eu fiz depois para outros irmãos. Daí depois eu tinha condição de abençoar. Entendeu? Mas esse irmão me desafiou a um passo de mexer na minha logística. O fato de adquirir aquele carro mudou completamente o nosso ministério de vender filmes cristãos. Eu passei a ter um recurso a mais, uma logística a mais. Gente, Deus é Deus das coisas sobrenaturais. Porém, na Bíblia, gente, o maior livro de sobrevivencialismo do mundo é a Bíblia. É o maior livro de sobrevivencialismo e preparação. Os crentes que não veem isso, porque o ímpio, o ateu, olha para a Bíblia e usa de exemplo de sobrevivencialismo. Um dos maiores exemplos é esse, logística. Entendeu? Ó, eu vou me mudar para uma cidade perigosa, o que eu tenho que fazer? Tenho que investir para me prevenir dos ladrões. Simples assim. Então, o crente tem que ter uma praticidade de vida, vinda de uma estratégia sobrenatural de Deus. É o que José fez aqui. Adiantava ter uma produção tão grande, não tem onde pôr. Senhor, me abençoa, me dá dinheiro. Para quê? Para você encher a cara de bebida, destruir seu casamento e arrumar amante na rua e acabar com tudo. Deus vai te dar dinheiro para isso? Não, vai ficar aí, pobre.
Porque se Deus te der dinheiro, você sai da igreja. Então fica aí, joelhinho no chão. Não, estou fazendo, veja, um exagero aqui, né? Vocês sabem que é uma alegoria. Mas tem gente que se Deus abençoar, dar um carro bom, o cara nunca volta para a igreja. Tem gente que não pode ter carro, tem gente que não pode ter sítio. Vai começar a adorar o sítio. Tem gente que não pode ter casa na praia, vai começar a adorar a casa na praia. Simples assim. Deus conhece os nossos conteúdos. Agora, logística, gente, acorda. Coisa prática, casa, carro, roupa, poupança. Não precisa ter luxo, mas tem que ser eficiente. Tem que funcionar. Para isso que Deus te abençoa. Entendeu? Segurança. Tem que investir. Entendeu? A Bíblia não fala de nada adianta, não adianta murar a cidade se Deus não guardar, mas ela está falando para você murar a cidade. Você põe muro e Deus guarda. Entenderam? É isso que eu tenho que entender. É o que José fez aqui. Sabia o que ia vir, vamos estruturar. É que nem uma igreja. Se a nossa igreja crescesse hoje, ia ser muito difícil, quase impossível. Porque nós não temos estrutura para receber tantas pessoas. Eu preciso gerar uma equipe, para juntamente com essa equipe, podermos receber outras pessoas. Então nós estamos trabalhando na fundação. Daqui a 30 anos você vai entender melhor o que é isso. Você vai olhar para trás na sua vida e vai ver Deus trabalhando nos fundamentos da sua vida. Para depois edificar em cima. Um prédio começa pelo fundamento, não começa pela piscina no telhado. Nossa vida é igual. É o que José está fazendo aqui. E a narrativa continua, versículo 50. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse 1 ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Veja que interessante, com 6 anos de fartura, a Zenate engravida e tem os 2 filhos. E José é pai dessas 2 tribos. E ele dá nomes aos meninos de acordo com aquilo que ele passou. Era um hábito na época. E no versículo 53 diz assim: Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo que havia em mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito, e de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Olha que interessante. Acabou as vacas gordas. Começou as vacas magras. Imediatamente a fome veio em toda a terra. Mas é curioso uma coisa, o povo egípcio não tinha pão, não tinha cereal. E foi procurar Faraó, falou: nós não temos pão. Aí Faraó fala: não, ide a José que ele vai vender. Olha que interessante, aqui é o ponto que eu quero tratar com os irmãos. A palavra acabou aqui. Mas é o que é um ponto crucial da palavra. José não guardou 1/5. Em 7 anos ele guardou 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 e 1/5. 1/5, 1 ano, 2/5, 2 anos, 3/5, tá certo? 1/5 por ano. Isso quer dizer que na vaca gorda sobraram 4 vezes a safra de 1 ano.
Correto? Se com um pedaço aqui eu passava um ano, sobrou 4. Eu pergunto, o que os egípcios fizeram com essas 4 partes aqui? Eu te respondo, enfiaram tudo no nariz. Porque não tinha pão. Virou tudo churrasco. Virou tudo festa de aniversário de criança. Virou tudo roupa boa no shopping. Virou tudo carro novo na concessionária. Virou tudo celular última geração. E pegaram o que dava para viver 4 anos. Estava na mão dele. Veja, José vem e tributa a terra. Eles pagam 20%. Eles nem se incomodaram porque era tanta comida. 20%, gente, rendeu 5 vezes mais. Eu dar 20 não é nada. O cara até faz, não, gosto de pagar minhas contas pro governo. Barrigão cheio. Mas aí eu pergunto, eles não sabiam que José percorreu a terra inteira? A Bíblia responde, sim. O que José fez percorrendo a terra inteira? Estamos guardando 20% porque está vindo a fome. Correto? Era notório? Era notório. Eles sabiam o que estava acontecendo. Por que eles gastaram aquela fortuna de maneira indevida, que já no primeiro ano eles não tinham mantimento? Não é um aviso para nós? Eles não abusaram da graça? Concordo que foi uma graça. Deus abençoou o povo do Egito. Deus deu um sonho, deu administrador, deu a safra antes. Se ele deu a safra antes, era para não passar fome. Foi uma graça de Deus, uma dádiva ao povo do Egito. Só porque aquele povo ia receber o povo de Israel. Aí esses camaradas, sabendo de tudo que ia acontecer, colocam tudo no nariz. Você já não viu essa história no meio do povo crente? Será que você não está fazendo o mesmo? Será que você não está gastando com aquilo que não é pão? Será que Deus já não tem te abençoado e você tem gastado dinheiro em futilidade? E quando a vaca magra chegar, o seu celular última geração não vai servir para nada, porque ele vai valer 20% do preço? Aquela roupinha bonita que você comprou, você vai usar ela para fazer uma fogueira bonita para esquentar do frio? Gente, vou falar uma coisa para vocês, é o que eu mais vejo no meio do povo crente. O povo está vendo o mundo pegar fogo e não está fazendo nada. O povo tem a Bíblia na mão, Jesus me avisa em Mateus 24, guerras, rumores de guerras, pestes, perseguições. Está acontecendo isso? Fomes. Quanto você paga hoje a sua cesta básica? Ah, pastor, subiu. Mas seu salário subiu igual, né? Não? E aí, como é que você vai fazer? A conta não vai fechar. Você vai lá chorar para Deus na igreja? Ou você vai tomar uma atitude prática e começar a se mexer para produzir mais renda e gastar menos? A escolha está na sua mão. Você vai dar uma de José? Ou vai dar uma de povo do Egito? Porque veja, das outras terras, eles não tinham José avisando. Das outras terras nós vamos tratar depois, capítulo que vem. Mas o povo do Egito, gente, foi um acontecimento nacional. A história foi notória. José viajou o Egito inteiro nomeando governadores, fez silo. Inclusive as pirâmides, elas têm uma planta que favorece a armazenagem de grãos. E o povo pegou 4 vezes a safra de um ano. Colocou tudo no nariz. E depois vai chorar as pitangas para Faraó, para o governo. Você não conhece essa história já? Percebe que a nossa mentalidade... Irmão, entenda uma coisa.
Quando o governo te deu 1 litro de leite, ele já levou sua vaca faz tempo. Entendeu? Não vou entrar aqui em ideologias econômicas nem nada. O que eu estou dizendo é que é seu papel se preparar. Você está sendo avisado. Por exemplo, ó, quem está no grupo da igreja tem recebido mensagens e está vendo a coisa. Estou mostrando ali A mais B, ó, está acontecendo, abre o olho. Ah, pastor, mas eu consigo guardar só 10 reais. Que bom, tem gente que nem 10 reais guardado tem. Você sabe como é que você faz para guardar 10 mil reais? A fórmula é simples, você começa guardando 10 reais. Se você nunca guardar 10 reais, você nunca vai guardar 10 mil reais. Estão entendendo a profundidade que eu estou falando? A pergunta é, diante de tudo que está acontecendo à sua volta nos últimos 2 anos, diante dos quadros que estão se desenhando, você vai continuar com a mesma postura, pedindo para apanhar, pedindo para sofrer? Ou você vai começar a enxergar a vida de uma maneira mais madura e prudente? Seguindo os avisos que a Bíblia tem. Gente, não estou dizendo para ficar com medo. Jesus, no texto de Mateus 24, fala, não tem mais. Isso é uma das aplicações da palavra aqui. Ela cabe para nós. Nós vemos um povo que teve grande fartura, teve vacas magras, vacas gordas, picou tudo, moeu tudo. Jogou dinheiro fora, pela janela. Só que aí veio o dia mau. E o dia mau vai vir. Para mim e para você. A pergunta é, quando o dia mau vier, você vai estar preparado? Outro dia eu conversava com uma pessoa, ele estava horrorizado com o conceito que eu tentei transmitir para ele, que ele tinha que ter 2 sacos de arroz, 2 sacos de farinha e 2 sacos de açúcar. Ficou horrorizado. Não precisa. Outro dia eu cheguei para uma pessoa conhecida, eu falei, me diz uma coisa, você não tem 100 reais em dinheiro em casa? Não tenho. Eu falei, se cair a internet, os bancos 24 horas fechar, você vai comer o quê? Seu cartão? Inocência, gente. Ficamos tudo besta na mão do sistema. Vai ver se os antigos faziam assim. Se dava um problema com os antigos, o pessoal do sítio passava a mão no facão, onde é que você vai? Fica tranquilo, daqui a 2 horas eu volto com comida. É ou não é? Estou mentindo? Estou mentindo? Tenho certeza que na terra de vocês também era assim. Aí nós ficamos tudo bobo da cabeça. E não estamos sendo uma... Sibila, era ou não era? Não pegava o cara de calça curta. Gente que não tinha 20% da informação que nós temos hoje. Entendeu? E eu estou cantando a bola. Me preocupo. Sinceramente, eu me preocupo. Porque eu não quero ver ninguém sofrer. Tenho batido... Nós acabamos de falar sobre o sofrimento. Essa palavra eu ia estar conectada àquela do sofrimento, que eu fiquei quieto para matar aqui. Que quando eu li esse texto, eu falei, gente, eles enfiaram o dinheiro e jogaram pela janela. Sabe que nem baralho? Sabe baralho de carta? Só nota de 200. Gente, a pessoa, eu já fiz isso, mas aí fui salvo, aprendi. A pessoa tem carro, e se a bateria do carro arrear, ela não tem nem a condição de comprar a bateria no cartão de crédito. Tem gente que deve 2 anos do seu salário. Tem gente que se parar de trabalhar nesse mês, no mês seguinte está falido. É vida. É algo para um cristão. É um princípio bíblico sendo aplicado. Gente, entenda, a vida é dinâmica, o mundo está mudando, coisas têm acontecido debaixo do nosso nariz. Entendeu? Como que você não busca da parte de Deus uma sabedoria de administrar o dinheiro? E como você não busca... Porque, gente, ó, dinheiro para sobrar só tem 2 jeitos. Dinheiro não dá cria. Vou contar uma coisa para vocês, talvez vocês não perceberam.
Dinheiro não está em goiabeira. Só tem um jeito de aparecer o dinheiro. Ou você ganha mais ou você gasta menos. Não existe mais nenhuma fórmula. Agora a pergunta é, você consegue tirar leite de pedra e mesmo numa situação difícil guardar algum dinheirinho? Qual o segredo? A Bíblia fala, tendo que comer, tendo que vestir, nisso dai graças. Você precisa de celular última geração? Você precisa de roupa cara? Você precisa de tênis caro? Entende do que eu estou falando? Gente, abre o olho, mude, se arrependa. Confesse seu pecado a Deus. Chega para Deus e fala, Deus, até hoje, eu tenho pecado em relação à administração do dinheiro. E eu quero mudar. Eu não quero mais isso na minha vida. Me ensina, me perdoa. Não quero mais fazer dívida. Quero me libertar das dívidas. Quero ter uma casa abastecida. Eu quero que a minha família esteja abençoada. Eu lembro uma época que eu e a Paula ficamos felizes da vida. Por quê? Porque as 3 crianças estavam com os 3 materiais escolares completos, cada uma tinha um guarda-chuva e cada uma tinha uma botinha de borracha que quando chovia não entrava água no pé. Nós ficamos felizes da vida. Isso para o mundo, sabe o que é? Morto de fome. Só que eu pergunto, hoje, quem é o morto de fome? Deu fruto ou não deu fruto? Gente, eu cansei de ser chamado de avarento. Na minha casa as pessoas me chamavam de mão de vaca. Não sei se tem esse termo. É o mão fechada. As pessoas me ofendiam. Não que eu seja rico, eu sou uma pessoa normal, mas graças a Deus não passo susto. Pela bênção de Deus, não passo. A pergunta é, quando Deus te abençoa, o que você faz? Quando as nuvens ficam negras lá no horizonte, você não tem que pelo menos revisar o guarda-chuva? Ver se ele está abrindo. Vai esperar a tempestade cair? Você não pode enxergar e olhar, puxa, se os alimentos subirem, se o custo de vida subir, o meu salário não subiu, o que eu posso fazer? Aí você começa a orar. Aí Deus começa a te dar estratégia. Olha, filho, faz assim, faz assado, faz daquele jeito. Porque eu sou contigo. Eu garanto o resultado. Ah, pastor, prova isso na Bíblia. Se Deus não guardasse, a colheita apodrecia tudo no silo. Quem protegeu a colheita? Deus. Se você fizer certo, quem é que vai te guardar? Deus. Até para dar certo tem que ser Deus. Mas você tem que parar. O que Deus espera de você é que você pare para pensar e para de entrar nesse ritmo maluco do mundo, que vai destruir você, que vai transformar você num escravo remunerado. As pessoas hoje em dia são escravas, escravas financeiras e não conseguem sair. Existem pessoas que têm pânico só de pensar em sair do emprego. Não pode. Porque no primeiro dia que sair do emprego está passando fome. É bíblico? Não. Minha oração é que você realmente caia em si. Se arrependa dos seus pecados na área financeira. E comece a andar em novidade de vida já, porque os dias são maus. E se vier a tempestade, se for o nosso tempo de vir a tempestade bíblica que está para vir, se você tiver prevenido, vai ser muito mais fácil de passar. O que é melhor? Você pegar uma tempestade num barco bem cuidado, todo calafetado, todo fechadinho os furos, ou você está num barco todo ruim? Lógico que num barco bom. Agora, ter barco bom custa trabalho. Uma palavra que muito crente não gosta. Porque é preguiçoso
ou é omisso. Gente, tudo que vale a pena, tudo que é bênção de Deus é aqui, ó. Suado, ralado, noite sem dormir, horário de trabalho a mais, sendo o primeiro funcionário, usando o dinheiro com sabedoria. Nada cai do céu. A única coisa instantânea da Bíblia é salvação e cura milagrosa. E expulsão de demônio. Esses milagres. O resto é ralado. O próprio José tiver que construir toda uma estrutura. Não foi fácil, mas estava lá. Passou os 7 anos de vaca gorda, começou a vaca magra, o mundo começou a pegar fogo, estava lá Josézão do Egito. Quem vai querer? 200, 500, 1000. E os desdobramentos disso nós vamos ver no próximo capítulo. Vocês vão ver aonde a coisa vai parar. Mas o que me chama a atenção dentro da terra do Egito, onde tinha sido todo mundo avisado, nós temos a Bíblia nos avisa, é repetitiva. Guerras, rumores de guerras, pestes, perseguição e fomes andam juntos. Está faltando só o quê? A fome. Pode ser que ela chegue. E eu vou ter que saber dar meus pulos. E depois, se ela vier, se for o tempo de vir, não adianta chorar o leite derramado. Já era, já foi. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo a tua bênção, pedindo o teu guiar, e que nós possamos, Senhor, estarmos nos arrependendo dos nossos pecados na área financeira, que possamos estar